turma do segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Espero também que tenham saído bem na prova. Vamos corrigir a prova, essa primeira prova da primeira unidade online, através da plataforma do Colégio Afiniza Freire, tá bom? Vamos iniciar aqui. Como nossa prova sempre começa com textos, né? Sempre tem textos, porque visa o emprego dos assuntos juntamente com as interpretações de texto. Então, temos que focar e enfatizar esse sistema e esse modelo qual utilizados em concursos, exames e principalmente no Enem, tá bom? Então, vamos ver nosso primeiro texto. Vamos lá. Novas formas de vida. Uma forma radical de mudar as leis da vida é produzir seres completamente inorgânicos. Os exemplos mais óbvios são programas de computador e vírus de computador que podem sofrer evolução independente. O campo de programação genética é hoje um dos mais interessantes no mundo da ciência da computação. Esta tenta emular os métodos da evolução genética. Muitos programadores sonham em criar um programa capaz de aprender a evoluir de maneira totalmente independente do seu criador. Interessante, não é? Nesse caso, o programador seria um prime mobile, um primeiro motor, mas sua criação estaria livre para evoluir em direções que nem seu criador, nem qualquer outro humano jamais poderiam ter imaginado. Um protótipo de tal programa já existe, chama-se vírus de computador, conforme se espalha pela internet. O vírus se replica milhões e milhões de vezes, o tempo todo sendo perseguido por programas de antivírus predatórios e competindo com outros vírus por um lugar no ciberespaço. Um dia, quando o vírus se replica, um erro enorme, uma mutação computadorizada. Talvez a mutação ocorra porque o engenheiro humano programou o vírus para ocasionalmente cometer erros aleatórios de replicação. Talvez a mutação se deva a um erro aleatório. Se, por acidente, o vírus modificado for melhor para escapar de programas antivírus, sem perder sua capacidade de invadir outros computadores, vai se espalhar pelo ciberespaço. Com o passar do tempo, o ciberespaço estará cheio de novos vírus que ninguém produziu e que passam por uma evolução inorgânica. Essas são criaturas vivas? Depende do que entendemos por criaturas vivas. Mas elas certamente foram criadas a partir de um novo processo evolutivo, completamente independente das leis e de limitações de evolução orgânica. Então, nossa primeira pergunta, essa primeira questão é investigado ao decorrer do texto que a forma radical de mudar as leis da vida possibilita ao ser humano o quê? O que é possibilidade ao ser humano, de acordo com o texto? Alargar de tal modo nossa compreensão de que seja a vida que passa a aceitar como vivas as propriedades dos minerais. Tem isso lá, gente? Combater tal completamente a ação do vírus existente que passe a dominá-los e a utilizá-los como contravenenos. Tem isso? C. Ver o desenvolvimento, para além de sua aplicação científica, de evolução inorgânica, que ela possa ser plena, não é? Ter autonomia, não é? Na dele diz alcançar sua meta mais ousada, representada pelo controle do saber-espaço e de todas as formas que nele se encontram. Dominar tal completamente as leis genéticas que possa um dia vir a interferir sobre a longevidade. Tem isso lá? Tem não, né? Então, ler o texto é imprescindível, não é? Para compreender que a alternativa correta aqui nesse momento é a letra C. Acertou quem marcou a alternativa C. A segunda questão, ele diz assim: considere as seguintes orações dispostas. Nós temos: os vírus do computador são formas inorgânicas. 2. Os vírus de computador podem evoluir por si mesmos. 3. Os vírus de computador replicam-se milhões de vezes.
Aí o que a questão quer? Quer que você una essas 3 orações em uma só, que elas fiquem coerentemente, né? Que tenham coerência com o que foi feito na forma original e delas. Então vamos ver. Ele diz na A, ele diz, uma vez que se replique milhões de vezes, as formas inorgânicas dos vírus de computador passam a evoluir a partir de si mesmo. Veja, ele não trouxe organizado, né? Porque ele quer que você organize essas 3 estruturas em uma única oração, não é? Desde que ela siga coerentemente, a primeira, a segunda, a terceira. A A já quebrou esse ritmo. A B ele diz, ao serem formas inorgânicas, os vírus de computador evoluem. Mas ele diz a proporção, né? Ele traz aí a proporção, não é? Em que se replicam, então não tem isso coerentemente no texto. Na C ele diz, as formas inorgânicas, que são os vírus de computador, podem evoluir por si mesmas, replicando-se milhões de vezes. Perfeito, né? Aí sim, ele fez certinho, ó. Juntou a primeira, a segunda e a terceira coerentemente, não é? Realmente como foi feito lá na forma original, não é? As outras, ele diz, por replicarem-se, não é? São assim mesmo. E a última, ele diz, a medida, não é? Vai igual à proporção, tá? Então, sobrando somente a letra C. Acertou quem marcou letra C, certo? A terceira, nós temos aqui uma letra de música de Chico César, não é um compositor. Vamos ler. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto o que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho. Filhinho tem que entender, Mama África, vai e vem, mas não se afasta de você. Quando mama sai de casa, seus filhos se oluduzam, rolam o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais. Filhinho, dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo da vida de mama. Deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal, não é? Aí ele pergunta na terceira. Relacionado aos versos finais da canção de Mama África, deve ser legal ser negão no Senegal. Ele destacava a forma inovadora e imprevista usada pelo compositor a fim de elaborar e transmitir sua mensagem. Chico César faz uso talentoso de combinações sonoras e rítmicas que resultam no jogo envolvente de imagens e ideias. Por esse motivo, é correto afirmar que a função de linguagem predominante, né, nesses versos é qual? Veja, predominante nos versos que ele destacou, né? Então, pelo que nós estudamos aqui, nós temos aqui uma função de linguagem poética, não é? Acertou quem marcou letra D, poética. Quarta questão, outro texto, não é? Disparidades raciais. Nós temos fator decisivo para a superação do sistema colonial, o fim do trabalho escravo foi seguido pela criação do mito da democracia racial do Brasil. Nutriu-se desde então a falsa ideia de que haveria no país um convívio cordial entre as diversas etnias. Aos poucos, porém, pode-se ver que a coexistência pouco hostil entre brancos e negros, por exemplo, mascarava a manutenção de uma descomunal desigualdade socioeconômica entre os dois grupos e não adivinha de uma suposta divisão igualitária de oportunidades. O cruzamento de alguns dados do último censo do IBGE relativos ao Rio de Janeiro permitem dimensionar algumas dessas inequívocas diferenças. Em 91, o analfabetismo no estado era de 2,5 vezes maior entre negros do que entre brancos. E quase 60% da população negra, com mais de 10 anos, não havia conseguido ultrapassar a quarta série do primeiro grau.
dados lamentáveis, né? Contra 39 dos brancos. Os números relativos ao ensino superior confirmam a cruel seletividade imposta pelo fator socioeconômico. Até aquele ano, 12% dos brancos haviam concluído o terceiro grau contra 2,5% dos negros. É inegável que a discrepância racial vem diminuindo ao longo do século. O analfabetismo no Rio era muito maior entre negros com mais de 70 anos do que entre os de menos de 40 anos. Essa queda, porém, ainda não se traduziu na proporcional equalização de oportunidades. Considerando que o Rio é uma das unidades mais desenvolvidas do país e com acentuada tradição urbana, parece inevitável extrapolar para outras regiões a inquietação resultante desses dados. Aí ele pergunta na quarta questão: reconhece-se no texto sobredito o predomínio de qual função? Veja, gente, é um texto que ele trabalha a informação objetiva, com dados, né, conciso, coerente. Então, qual é aquela função, né, que é empregada em textos jornalísticos com a intenção de transmitir a informação como ela é, né, objetiva, coerente? É a letra D, o referencial, não é isso? Então, acertou quem marcou a letra D, a quarta questão, porque ele trabalha o referencial, as informações de dados, né? Até traz um dado estatístico do IBGE, certo? Vamos para a quinta questão. A quinta ele diz assim: a questão é começar. Coçar e começo a começar. Conversar e escrever também. Na fala, antes de iniciar, mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde, como vai? Já não funciona para engatar a conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. No escrever também poderia ser assim. E deveria haver para a escrita algo como conversa vadia, que se divaga, até encontrar assunto para um discurso encadeado. Mas a diferença da conversa falada nos ensinaram a escrever e na lamentável forma mecânica que supunha texto prévio. Mensagem já elaborada, escrevia-se o que antes se pensara. Agora, entendo o contrário. Escrever para pensar, uma outra forma de conversar. Assim fomos alfabetizados. Em obediência a certos rituais, fomos induzidos a, desde o início, escrever bonito e certo. Era preciso ter o começo, um desenvolvimento e um fim predeterminados. Isso estragava porque bitolava o começo e todo o resto. Trataremos agora quem? Eu e você, leitor, conversando e entender como necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um ato inaugural, não apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi pensado no dito, mas inauguração do próprio pensar. Peraí, me diz você, o escrevente escreve antes, o leitor lê depois? Não. E respondo, não consigo escrever sem pensar em você por perto. Espiando o que escrevo, não me deixe falando sozinho. A quinta questão ele pergunta: pois é, escrever é isso aí, iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas, sequer imaginados de carne e osso, mas sempre ativamente presentes. Depois é espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam o assunto. Termina-se, sabe Deus. Aí ele diz: identifique a função empregada e explique com trechos no texto. Veja, a quinta questão, nós temos aqui um diálogo, né? Então, se há presença de um diálogo, qual é a função que trabalha com o diálogo? Só sobra o quê? A fática, não é? Só a fática que temos aí, essa característica presente, né, no nosso texto. Tem marcas, não é? No texto, olha. Peraí, me diz você, não é? Tem perguntas, não é? Quem? Então, tem marcas de função fática na quinta questão.
Sexta questão, ele fala assim: da imagem abaixo pode-se inferir basicamente o quê? Nós temos aqui a imagem, né? Seja mais um filho da mãe. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é um filho desnaturado, não é? Então, cuide da mãe natureza, não é? Cuide do meio ambiente. É uma campanha aí, olha, gente, já tem tempo, né? Aí, nessa sexta questão, ele faz assim, ele pergunta: da imagem abaixo pode inferir o quê? O que podemos entender sobre essa imagem? Não é? Vamos ver. O anúncio foi criado para explorar o sentido único da expressão filho da mãe. Tem isso, só tem isso expresso nessa, lá na imagem, no texto, só tem isso. Na B, o anúncio e seu objetivo principal, passar uma informação, é só passar a informação. Na C, a expressão filho da mãe causa estranheza ao leitor e foi usada no sentido pejorativo. É isso, tem lá sentido pejorativo. D, o canal para vincular essa mensagem à revista à época. Não seria bem o canal, né? Seria o meio, né? O canal, não é? A função da linguagem é referencial. Predominante é a referencial. E aí, o anúncio tem por objetivo conscientizar, persuadir o leitor e aderir a um projeto de proteger a mãe natureza. Fácil, né? Claro que a letra E, não é? É a coerente aqui de acordo com a imagem, com o texto, né? Através do texto você compreende melhor a imagem, né? Que tem, ou seja, mais um filho da mãe. E o texto ao lado, ele amplia essa informação, né? De que o anúncio tem por objetivo conscientizar, persuadir o leitor, aderir a um projeto de proteger a natureza. Perfeito, letra E. A sétima nós temos, nós estudamos nas nossas aulas, não é, os elementos de comunicação. Vimos até em sala de aula mesmo, trabalhei, revisei com vocês também nos vídeos. Então, a sétima questão fala bem assim: faça a análise da imagem abaixo e assinala a única alternativa correta. Nós temos elementos da comunicação, temos essa imagem, a qual tem aí a imagem, não é? A qual tem o emissor, o receptor, não é? Tem um ruído, ou seja, não houve um entendimento, não é? Nós temos elementos da comunicação. Você vai ser promovido. Aí ele, meu Deus, vou ser demitido. Ele entendeu que era demitido, né? Então, houve uma falha na mensagem. Quando há uma falha, né? Uma falta de entendimento, se dá o nome de ruído. Vocês vão perceber muito isso para quem for trabalhar na área de administração, né? Nós temos o emissor, nós temos o receptor, nós temos esse feedback, nós temos o código, codifica, não é? O código e decodifica. Nós temos essa relação na imagem, tá bem trabalhada, interessante. Aí ele diz assim: ao fazer essa análise, nós temos que marcar a alternativa correta de acordo com essa imagem, né? Com as informações que foram já dispostas para nós através do emissor e do receptor. Ele diz assim, nessa sétima questão: a imagem acima representa como os 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo.
Vemos que nesse exemplo o código são os gestos. Vocês lembram do código? Não é? Não é, né? A B, ele diz: a imagem acima representa como 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que nesse exemplo o canal são apenas gestos, apenas gestos. Olha, voltando aqui a imagem, percebemos que há fala, não é? Lembre-se que tem que ser o mesmo idioma, não é? Aí ele diz, ó. A imagem sobredita representa como 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que nesse exemplo o emissor foi demitido? Não, né? Ele foi promovido, mas ele entendeu ser demitido. Então, obviamente que a C não pode ser, não é? De jeito nenhum. Nem forçando aí a barra muito, a C pode ser. Na dele diz assim: a imagem acima representa como 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Não é? O emissor, né, a mensagem, o receptor, o código, o canal, né? Aí ele diz assim: vemos que neste exemplo, não houve comunicação porque o receptor não captou a mensagem correta, não é verdade? Para ocorrer a comunicação, tem que ocorrer o quê? O receptor tem que entender. Tanto é que eu disse a vocês, né, nas aulas, que o emissor, ele tem que trazer uma mensagem, né, que o receptor tem interesse. Se o receptor não tiver interesse, não vai ocorrer aí uma comunicação, um diálogo, isso é fato. Então, aqui ele diz bem assim, ó, que na letra D, ele diz assim, ó, ele fala aqui que na letra D tem realmente isso, porque o receptor vai estar captando, não captou, né, o que o emissor falou. Então, não houve o que, gente? Não houve a comunicação correta, né? A mensagem não foi elaborada de forma correta. Na E, ele fala assim: a imagem acima representa como 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que nesse exemplo não houve comunicação porque o emissor não captou a mensagem correta, não é? Na E, ele também fala assim: porque o emissor não captou a mensagem correta, não é? O emissor. Mas aqui, ó, a imagem acima representa como 6 elementos da comunicação, não é? Ele traz igual. Aí na outra parte ele fala: vemos que nesse exemplo não houve comunicação porque o emissor não captou a mensagem correta. Não foi o emissor que não captou a mensagem correta, foi o emissor que transmitiu a mensagem, não é? Por isso que a letra E não pode ser. Só sobrando para nós somente a letra D, quando ele trouxe. Vemos que nesse exemplo não houve comunicação porque o receptor não captou a mensagem correta, certo? Então, a correta aqui é a letra D. Entenderam por quê? Bem fácil, né? A oitava questão nós temos aqui, ó. Já na segurança da calçada, é passando por um trecho em obras que atravanca nossos passos. Laço a queima-roupa. Você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Agora você me pegou, retruca rindo. Ah, deixa eu ver. Lembro-me de La Paz, a capital da Bolívia, que me pareceu bem feia. Dizem que Bogotá é muito feiosa também, mas não a conheço. Bem, São Paulo, no geral, é feia, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho aqui, uma vibração empreendedora que dá uma afeição muito particular à cidade. Acordar cedo em São Paulo é ver as pessoas saindo para trabalhar, é algo que me toca. Acho emocionante ver a garra dessa gente, né? Agora, gente, a oitava questão é falando sobre pressupostos e subentendidos, né? Trabalhamos algumas questões, trabalhamos o assunto, né, nas videoaulas. E vimos que como é o pressuposto facilmente identificado
inserido no texto compartilha um pressuposto de que o que é compartilhado facilmente identificado nesse texto. Vejam só, na letra A ele fala assim: cidades são geralmente feias, mas interessantes e ricas, não é? Ele diz isso. Na outra ele diz: o empreendedorismo faz de São Paulo uma cidade bonita. E na C ele diz assim: La Paz é feia quanto São Paulo. E na D, São Paulo é uma cidade feia. E na E ele diz: São Paulo e Bogotá são as cidades mais feias do mundo. Lá no texto ele diz que são cidades muito feias, são as mais feias do mundo, São Paulo e Bogotá. Tem esse pressuposto facilmente identificado? Não tem, né? Então, só sobra aqui a alternativa o quê? A letra D, não é isso? Só sobra a letra D. A alternativa correta nessa questão, na oitava questão, certo? É a letra D. É o pressuposto facilmente identificado logo no início, não é? Ele diz bem assim, ó. Logo no início ele diz, já na segurança da calçada, né? Aí ele fala: você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Aí outro diz: dizem que Bogotá é muito feiosa. Então, não se pode afirmar aqui que Bogotá é uma cidade também feia, não é? Porque a pessoa fala aqui que dizem, né, que Bogotá é muito feiosa. Então, o pressuposto que mais se destaca aqui, que é facilmente identificado, é a letra D, ao afirmar que São Paulo é uma cidade feiosa. Acertou quem marcou letra D. Muito bem, certo? A nossa nona questão, nós vamos trabalhar dois textos, certo? Ele fala assim: o último livro que você vai comprar. E o outro: conexão sem fio no Brasil, onde haverá cobertura de telefonia celular para baixar publicações para o Kindle. Vejam, gente, interessante, né? Hoje nós estamos trabalhando, vivendo praticamente pela internet, né? Através da internet. Então, e isso é uma realidade, não é? Que que mostra assim, agora bem atual para nós, né? Quanto ao acesso à internet, quantas pessoas têm acesso à internet, uma internet de qualidade, né?